arquitetura rica e as enormes mansões da Quinta Avenida em Havana lembram os tempos em que Cuba era a terceira economia do continente americano. Mas a prosperidade se pautava por negócios da máfia, que explorava cassinos, drogas e a prostituição. Fulgêncio Batista era o ditador naquela época. Ele foi deposto no dia 1º de janeiro de 59 por Fidel Castro, que prometeu restaurar a decência e acabar com os vícios. Para isso foi instaurada uma ditadura comunista que perdura até hoje. Neste trecho de uma entrevista à Band em 87, Fidel Castro falou sobre o processo da revolução. Creo que devemos rectificar errores de siglos. Significa buscar soluciones nuevas a problemas viejos. Que la revolución misma es una gran rectificación histórica. Es decir, que este proceso es amplio. Só agora começa a haver um sopro de liberdade econômica. No ano passado, o governo autorizou aquilo que já acontecia na prática dos mercados paralelos: a venda de imóveis e carros entre particulares. Em setembro do ano passado, o governo de Cuba mudou as regras. Atendendo a uma reivindicação quase tão antiga quanto a própria Revolução Socialista, decidiu autorizar a compra e venda de carros entre cubanos. Em um único mês, mais de 5 mil automóveis mudaram de mãos. O regime castrista, que havia estatizado até os carrinhos de pipoca, aos poucos passou a permitir o funcionamento de pequenos negócios. Primeiro foram os aluguéis, autorizados para reduzir a falta de moradias, problema que até hoje não foi resolvido. Esta moça, por exemplo, já até perdeu a esperança de conseguir uma casa para viver com o namorado. Que se casa quiere. Que se casa é difícil. Sim, muito difícil. A maior parte dos imóveis se transformou em cortiços, onde grupos multifamiliares dividem espaços cada vez mais apertados. São 10h30 da manhã de uma segunda-feira, um dia normal de trabalho aqui em Havana. Essa foi a hora combinada aqui para a nossa visita à casa da senhora que nós conhecemos na rua. Vocês podem observar aqui assim que o prédio está completamente detonado, não tem luz nos corredores. Buenos días. Como está, senhora? Muy bien. Um beijo. Entra para que me tome. Dona Noeves vive com os 2 filhos neste espaço. Tudo aqui remonta aos anos 50. Móveis, eletrodomésticos, os poucos confortos domiciliares a que um cubano tem direito. Aquí todos los inmuebles son del Estado. Lo que tú tienes que pagar el servicio, por ejemplo, hay que pagar ya con la terminación de la construcción que no se ha terminado. Nos poucos segmentos da atividade econômica em que é possível abrir negócios privados, surgem nichos de prosperidade. Também foram permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. No tengo sueldo básico, solamente le digo, depende de las ventas del restaurante, se nos paga. Si hay mucha venta, ya el salario subiría un poco más. Um percentual? Sim. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era batista. Na ilha mais famosa da América, 2 economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a $20 por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns desses rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto dessas estreitas ruas de Havana. Atualmente, as 2 atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana são a falsificação de charutos e a prostituição. Geralmente são camareiras de hotéis e motoristas de táxi que agenciam os programas. Minha amiga é bonita, blanca, de ojos verdes, muito bonita. Tiene bonitas piernas, bonita figura. Bueno, espera que te llame Dani. Sim, senhora.
Logo depois, quem liga é a prostituta para acertar os detalhes do programa. Eu me vou banhar e me vou arreglar. Muy bien. E então, enquanto eu termine, eu te chamo à habitação. 1h30 mais tarde, a garota de programa chega ao hotel vestida como uma dama. Na mesa do bar, a mulher conta uma história triste sobre a avó e aceita alguns cookies de presente. Ela é dispensada sem subir ao quarto ou prestar qualquer tipo de serviço. Charutos cubanos, que podem custar até $250 a caixa, são outra tentação para os estelionatários da ilha. Este motorista de táxi nos ofereceu uma caixa dos caríssimos Coíba por apenas $80, menos de 1/3 do preço real. É bueno, não é uma falsificação. Eu tenho toda a contrato minha há 20 anos na fábrica. A impressão de quem visita o país é de que o governo tolera cada vez mais as práticas econômicas do submundo. Elizardo Sanches, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Cuba, confirma. Há nível de corrupção nunca antes visto na história de Cuba. É necessário sobornar a los funcionarios, a veces hasta para obtener una certificación simple del registro civil, cualquier documento. A despeito de todas essas dificuldades, Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo e acabar com a desnutrição infantil. O sistema de educação produz cérebros prontos para assumir qualquer encargo pelo país. Pena que boa parte desse talento tem que sobreviver de bicos para complementar o orçamento. Este homem é engenheiro mecânico, mas trabalha como motorista de táxi neste carro, um Fiat polonês do início dos anos 80. Você aqui trabalhando como chofer, você obtém mais plata que como dinheiro. Para Elizardo, a culpa é do governo dos irmãos Castro, que, segundo ele, transformou a ilha numa enorme agência de empregos e vive hoje de explorar trabalhadores que têm contrato com empresas privadas. Ellos son la causa primera de la pobreza y de la desesperanza de la gran mayoría de los cubanos. Em plena sociedade da informação, a ilha de Cuba, com seus 110 mil quilômetros quadrados, continua sendo um lugar jurássico em relação à tecnologia e fechado para ela. Não é por acaso. O país é governado há 53 anos pelos irmãos Castro. Nesse período, o mundo foi globalizado e as democracias ingressaram na era da interatividade. Mas, para os cubanos, o acesso à tecnologia e aos meios de comunicação foi limitado às transmissões das rádios e das TVs estatais. Aqui em Cuba, o governo não permite que ninguém tenha internet em casa. O único meio de acessá-la é no saguão de algum grande hotel como este aqui. O problema é o preço. Uma hora navegando custa entre $8 e $10. Para um trabalhador cubano médio que ganha $25 por mês, é proibitivo, porque equivale a mais de uma semana inteira de trabalho duro. Pouquíssima gente em Cuba já teve oportunidade de navegar pela web. As pessoas nem imaginam o que são o Facebook e as redes sociais. O ambiente sofisticado dos hotéis para estrangeiros virou uma espécie de trincheira para quem luta contra as violações de direitos humanos em Cuba. Um dos nomes mais conhecidos do país é o da filóloga Ioane Sanches. Ela criou o blog Generación Y, por onde critica o regime e denuncia atos de violência. Na medida que o governo proíbe mais os blogs, sataniza más a las personas como yo, por ejemplo, eso va creando una curiosidad en la población. La gente quiere acercarse a mis textos para saber si yo soy esa persona que dicen los medios oficiales o no. Ioane talvez seja hoje o rosto cubano mais visto no exterior. O interessante é que ninguém dentro da ilha sabe quem ela é. O mesmo acontece com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Elizardo Sanches. Criticar al gobierno o no aplaudir al gobierno significa que usted es convertido inmediatamente en no persona. No persona. Usted es una no persona. Yo soy una no persona. Yo no tengo derechos, ninguna posibilidad de nada. A não pessoa Ioane, no entanto, é muitíssimo conhecida do governo local, que segue de perto todos os passos da blogueira. Na semana passada, ela teve negado mais um pedido de autorização para sair do país. Iria participar de eventos culturais no Brasil. Foi a 19ª tentativa frustrada desde que iniciou a guerrilha eletrônica. A conversa com a funcionária do Serviço de Imigração, que lhe negou o visto, foi gravada por Ioane. Para comunicarle que usted no ha sido autorizada a viajar, le entrego su pasaporte. Otra vez, 19 veces. 19 veces. Voy a seguir intentándolo. Inténtelo las veces que usted y un día voy a volver a salir cuando este absurdo ya no existe. Correcto, las veces que usted quiera. O exercício da crítica pode ser perigoso para os dissidentes do regime castrista. Na ilha, o que não falta são presídios.
Antes da Revolução, eram apenas 7. Agora são mais de 200, que guardam 70 mil detentos. Muitos têm histórias parecidas com a deste homem. José Daniel Ferrer Garcia é coordenador de um movimento contrário ao regime. Ele passou 8 anos e meio na cadeia por ter promovido uma pequena manifestação. E, de acordo com o que conta, os presos políticos que se rebelam ainda passam por uma tortura psicológica dentro do presídio. Celdas sin luz, sin agua, pestilente, porque no tienen cómo evacuar los excrementos, es decir, se acumulan, no te dan sol, no te permiten. Estuve una vez 45 días sin que me permitiesen afeitarse ni cambiarme de la ropa que tenía puesta. Elisardo Santos afirma que a ilha tem hoje cerca de 50 presos políticos e 3 prisioneiros de consciência. Mas o número pode ser muito maior. Isso porque a lei cubana prevê cadeia até para quem nunca cometeu crime nenhum. Basta con que la policía diga que yo puedo cometer un delito en el futuro, dentro de un mes o dentro de un año o 5. Con esa valoración policial ya uno es inmediatamente detenido, llevado a un proceso sumarísimo y podemos ser condenados de 1 a 4 años. Nós procuramos o governo cubano, que se negou a falar sobre esse e sobre outros temas polêmicos abordados na série de reportagens. Apesar das denúncias de violação dos direitos humanos, o Brasil também se cala sobre o assunto. A presidente Dilma Rousseff, que visitou Cuba há 2 semanas, frustrou os dissidentes. Apesar da perseguição, dos riscos e do silêncio dos governantes estrangeiros, Ioane segue na guerrilha virtual contra a ditadura. Para ela, a democracia pode estar bem perto, e o ponto de partida seria justamente a contradição entre o que a tecnologia oferece, a população deseja e o governo insiste em não permitir. Esas mismas reformas le van a hacer perder el poder, porque es una sociedad durante demasiado tiempo muy cerrada, y en la medida que la gente tenga su propia infraestructura económica, a través del trabajo por cuenta propia, a través de las remesas que vienen del extranjero, van a utilizar esa infraestructura económica como una infraestructura de libertad.